Olá, virginiana, eu sou Júlia Glécia Elias, estou aqui para mais uma leitura intuitiva, coletiva, para você que é de virgem, tem lua ou ascendente em virgem, tá? Essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar nesse vídeo, e lembrando que essa leitura é coletiva. Então, você só fica com aquilo que ressoar com você, tudo bem? Se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo, ok? Virginianos, então vamos para a leitura de vocês, do coletivo de Virgem. O que é que as cartas têm para falar, né? Para dizer como estão as energias. Se por acaso eu errar o nome do signo, tá? Não leva em consideração não, porque às vezes a gente grava 2 ou 3 vídeos no dia e pode acabar confundindo, tá? Mas é do signo de Virgem. Vamos lá, uma cartinha. Oxi. 4 de copas, Virgem. Então, Virgem, para alguns virginianos, a questão agora no momento é: vamos analisar aquela situação que mexe com você no seu emocional, que você sente que de alguma forma está te bloqueando, te prendendo, sabe? É como alguns virginianos aqui, é como se nesse momento, talvez vocês não estejam querendo ver, porque para alguns envolve uma base que vocês até consideravam segura. Para alguns pode ser também essa questão, pode ter exatamente envolvido em questões familiares, mas é como exatamente algo que vocês acreditavam que já estava ali, estava firmado, sendo seguro, e é como pode ter entrado em processo de rotina, não trazendo mais uma satisfação, sabe, uma coisa meio monótona. Mas é como de certa forma isso tivesse ligado com o processo de que vocês se travando, bloqueando, não querendo ver, criando os pensamentos, talvez isso, talvez aquilo, não, mas isso, tal. E acaba, de certa forma, se prendendo no seu próprio mental, nas suas ideias, ou no que você acredita, ou você tentando criar uma justificativa, e acaba preso nessas ideias, e o processo ainda fica aqui, esperando exatamente uma ação de vocês, tá? Virginianos. Então, exatamente as energias estão dizendo para você o quê? Vamos olhar exatamente nessa energia, onde você sente que as coisas estão paradas, estão monótonas, onde você sente que tem que fazer alguma coisa, algum movimento, mas de certa forma você não está querendo olhar isso agora. Mas se veio aqui, de certa forma, energeticamente, isso deve ser o melhor momento para olhar essa questão, tá? Para alguns virginianos pode estar exatamente desanimado com algo, sabe? É como se estivesse idealizando alguma coisa acontecer, se acontecer eu vou me sentir bem. E aqui mostra que grande possibilidade desse acontecimento. Talvez por isso que eu já venho aqui caiu aqui na jogada para que você saísse daquela prisão mental, né, que se encontrava naquela carta no oculto. Porque se estiver vendado, aí fica meio difícil de ver as coisas acontecerem. Mais uma cartinha para a Virgem. Cinco de paus.
é uma inquietude, né? Ó, vocês vão sentir uma inquietude. Uma inquietude, mas parece, Virgem, tá vindo aqui, é como se vocês vão estar meio inquietos, em conflitos, e até, digamos, brigas, né, aqui, mas é como se fosse uma briga interna de você mesmo. Aqui, sabe como entrou, né, para muitos aqui a questão da ficou monótono, sem emoção, sem sentimento, como fosse corpo presente e espírito só Deus sabe onde está, né? E parece que exatamente dentro de você está tendo um conflito, né? Essa leitura é coletiva, então vamos lá. Conflitos de vários, né? Várias situações podem trazer conflitos, então você vai adaptar para a sua realidade. Para muitos é como se tivesse se perdido. Você mais específico, se perdido de você mesmo, do seu processo, da sua caminhada. Para muitos é como se você estivesse tentando se reencontrar, ou reencontrar um caminho, o eremita no oculto. Tivesse uma caminhada mais profunda. Aqui alguns virginianos podem estar também sentindo um processo de quê? De um vazio. Mas esse vazio não é um vazio preenchido de algo, não. Até porque aqui, na primeira carta, aparece assim uma copa. Né? Uma copa surgindo, mas não anima. Sabe, é como... Não é o externo. Exatamente, é você com você mesmo. Tentando encontrar talvez o seu caminho, tentando se encontrar. E esse vazio é exatamente essa inquietude da sua alma tentando se encontrar. Por que é tão difícil eu me manifestar? Por que é tão difícil ser eu às vezes? Tá? Então, virginianos, se vocês exatamente perceberem essa inquietude, vocês olham exatamente nesse sentido. Porque às vezes, às vezes não, o que está dentro acaba sendo externado para fora. Ou seja, eu só posso falar o que está saindo de dentro, né? Então, aí pode exatamente vocês acabarem entrando em conflitos, né, em discussões banais mesmo, sabe? Exatamente porque essa inquietude pode estar saindo de alguma forma. E vocês entenderem, de certa forma, que talvez, né? Porque tratando de leitura coletiva, talvez a questão no momento não seja nem a outra pessoa, é a forma que você está, sabe? Então vocês observam exatamente essa questão. Porque exatamente o eremita está no oculto, ou seja, está querendo, está buscando algo, mas algo mais profundo. Então, como estava no oculto, vocês nem acabam percebendo. E às vezes acaba externando em terceiros e pode entrar em conflitos. E quando você para, você fica assim, olha, foi tão banal, desnecessário. Tá certo? Aqui tá indo muito pro lado espiritual. Espiritual, tá, gente? É um lado mais que eu digo, nós somos espíritos, mas assim, questão de essência de vida. Essência é se conectar com o seu próprio espírito. Essência é ser o quê? O que você é. O que é que você é? Um espírito dotado com aquelas características. E se for poldada, seja por um contexto social, um contexto familiar, o espírito vai começar a sentir falta exatamente dele se manifestar, de ser exatamente ele.
Então, vocês fiquem atentos para não entrar nesse processo porque aqui mostra que vocês podem estar muito propícios, exatamente, tá? Entrar nesse processo, mas é como se vocês estivessem em busca de algo talvez que faça mais sentido para a vida de vocês, que não seja superficial, que não seja só estético, entendeu? Caixinha. 6 de pentáculos. 3 de copas no oculto. Esse 6 de pentáculos cai nessa posição, tá exatamente me dizendo aqui alguma situação que vocês não se sentiram valorizados, pode ser financeiramente, tá? Se sentindo injustiçado, mas não no sentido de não se sentir valorizado mesmo. Como se você estivesse se esforçando, estivesse se doando e recebendo, não na mesma proporção. Mas, pronto, migalhas. E mostra exatamente que isso, para alguns virginianos, pode estar começando a pesar. Balança, pesando essa situação. Será se está justo? Será se está equilibrado? Será se realmente as coisas estão, né, equilibrado? Mas o interessante exatamente é que com esse 3 de copa aqui, me dizendo que para alguns virginianos, mas isso me trazia alegria, isso me fazia festejar, né? E para outros, exatamente, entra aqui nesse processo de se encontrar com pessoas socialmente, para se divertir, curtir, como se fosse exatamente um processo de fuga, para não olhar esse processo exatamente está justo, estou me valorizando, será que essa situação está me desvalorizando? É como se vocês entrassem exatamente em um processo de irritação ou conflito ou até briga com a questão de não se sentir exatamente valorizado. Também pode ter essa conotação de dinheiro, né? Valor, dinheiro, tá? Para alguns aqui, talvez eu emprestei o dinheiro, tá? E o negócio não foi muito legal, né? E pode estar espelhado, tá? Pode ser também um processo de vocês ter pego algum valor, alguma coisa e acontecer um processo durante o caminho e isso está acarretando até agora alguma situação. Mas quando traz esse elemento ouro, elemento terra, elemento matéria, são coisas que vocês estão percebendo, sendo perceptivo, tá? Não é coisa de cabecinha, não. Realmente a realidade está mostrando isso para vocês. Tá certo? Interessante. 3 cartinhas, já falei tudo isso. Vou tentar agilizar um pouquinho aqui. Vai, não vai? Vai. No oculto, 9 de espadas. A carta caiu 9 de espadas. A que caiu foi 9 de pentáculos. 9, 9, né? 99. Enfim. Esse 9 de pentáculos
Sabe, essa questão do positivo de vocês, bem na real, não precisa de valorização de ninguém, não. Não precisa de reconhecimento de ninguém, não. Não precisa desse processo de vocês, eu estou fazendo, estou me doando, recebendo migalhas, né? Desses seis aqui, caiu uma casa negativa, posição negativa, tá? Vocês já são autossuficientes. Ou pelo menos essa energia vai estar com vocês. Sabe, vocês conseguindo as coisas, e vocês vão se sentir exatamente assim, poderosos, não no sentido de grandeza, mas pode até ser, mas no sentido que vocês conseguem as coisas. Sabe, vocês vão estar com essa energia realmente de prosperidade, de abundância, mas percebe que aqui ela está só. É um processo seu, então por isso que eu diretamente trouxe aquela questão. Tá? Precisa do valor, precisa da pessoa reconhecer, não. Você já está aqui nessa posição. E a questão é exatamente você usufruir dessa energia. Usufruir os prazeres que o material pode trazer, o dinheiro pode trazer. Porque é por merecimento. Teve toda uma jornada, noites sem dormir, preocupado com alguma coisa, espada, elemento ar, talvez por estudos, dedicação, tentando exatamente, às vezes, procurar ideias, procurar soluções, e sozinho você aí no seu quarto, você passando por todo esse processo. Então é por merecimento os frutos, as oportunidades. Então, é exatamente isso. Interessante que aqui como positivo vem exatamente isso, né? Vocês usufruir os prazeres sensoriais, sim, da matéria, do que o dinheiro pode proporcionar. E aqui traz essa questão de um conflito, né? O eremita tentando se encontrar. Para alguns vigianos pode estar nesse processo de crença, tá certo? Certas coisas é pecaminoso. É luxúria, né? Um dos sete pecados capitais, porque essa carta do 9 aqui, ela traz muito essa questão. Aproveitassem os prazeres, os, pra, os prazeres que o dinheiro pode proporcionar, os prazeres sensoriais, com merecimento e sabedoria. Porque aqui alguns virginianos perderam noite de sono. Talvez por preocupação, talvez por estudos, talvez matutando, tentando resolver alguma questão, sair de alguma situação. E aqui, como positivo, é bem merecido, exatamente curta. Brinde a vida. E na questão financeira, Virginiano, a energia é vocês fazer acontecer, meu amigo. Vocês estão com potencial todo. E esse potencial não vem com a história de alguém, é sorte. Sorte não, é trabalho. Muito trabalho. Muita cabeça, no popular, quebrando a cabeça para tentar chegar numa posição, tentar resolver algo. Só que para os virginianos é como se vocês fizessem isso no momento de refúgio, guardado, né? No quarto, na cama. Lembra da carta do oculto, a mulher lá
Uma caixinha. Então, Virginia, se vocês estiverem se sentindo nesse processo, assim, lembra das primeiras cartas? Uma coisa meio parada, meio morna, sem fazer sentido, né? Que até que falei que só o corpo presente, o espírito, só Deus sabe onde está. E vocês entrando nesse processo de crise existencial, para alguns aparece aqui, ou nesse processo de inquietude, mas uma inquietude mais interna de vocês mesmos, tá? Né? Vem de novo aquela questão de valor, talvez se sentindo valorizado, não sendo reconhecido de alguma forma, ou se não, para alguns tem essa conotação de dinheiro mesmo envolvido na jogada. Então aqui está mostrando o quê, ó? Não, se for a questão de valor, no sentido não está valorizando, ou não está me valorizando, aqui no, essa carta está dizendo, ó, você já tem todo o valor. E você vai sentir essa energia em você. Sabe? É como se você exatamente vai estar com a energia de aproveitar as coisas boas que a vida pode proporcionar. Que para alguns virginianos pode ser exatamente algum conflito relacionado exatamente sobre isso. Porque alguns podem estar nesse conceito regrado que a sociedade colocou, algumas religiões colocou, luxúria, pode estar associado com luxúria, associado que deve ser errado. Aí tá o quê? Poldando as asinhas do espírito, que é você, e ele não tá, o espírito não tá voando. Aí entra nesse processo mesmo. Eita. Dois de paus. E no oculto, Pagem de paus. E logo no pajem a torre. Alguns virginianos vão se sentir divididos. Ou já estão se sentindo divididos. É como se alguns virginianos estivessem nesse processo de se sentindo encruzilhada, né? Vou para lá ou vou para cá. Sabe? Esse conflito de interno. Agora veio todo o sentido. Ai, mas eu tenho um sonho. Eu desejo algo mais. Né? Eu quero ir, eu quero voar. É tanto que essa carta em outro tarô, ela vem exatamente com uma águia. Né? O 2 paus, tarô do Osho, vem com a águia, querendo, voando, mas olhando para baixo. Então é como exatamente vocês se sentindo divididos, em dúvidas, sabe? Numa encruzilhada, eu quero ir, eu quero voar. Mas aquilo lá, lembra exatamente da primeira carta? Era uma base que você se considera segura, confortável, pode ser uma base familiar, mas que não está mais fazendo sentido ou mexendo com as emoções de vocês. Que é exatamente isso, vocês se dividindo internamente, se sentindo encruzilhada. Quero, talvez meu sonho, talvez eu desejo isto, né? Mas e tudo que eu já conquistei aqui, ou essa minha base que parece segura, sólida. Então, vamos direto ao ponto. Você está se sentindo assim? Você, se tivesse, Virginia, se estivesse assistindo nesse processo dividido, como se você tem um horizonte, mas
tem algo que te prende de voar e você não está sabendo exatamente a posição, como ir exatamente nesse momento, a questão do tarô é: aguarde um momento. Espere que vai chegar um comunicado, uma notícia, ou fique atento aos sinais, tá? Que quando você perceber que talvez, não sei, você pode estar nesse processo, mas não seja exatamente agora a hora do momento de decidir, tá? Então vocês vão ficar atentos que a sinais, comunicação, mensagens, quando algo torre destruir, quando algo for quebrado, né, desconstruído, vocês vão perceber. E aí, talvez seja a hora de vocês realmente pensar nessa situação com força e vocês decidirem. Tá certo? Ah, quais sinais? De repente você tá ali, uma criancinha passa e solta você pensando em algo, né? Porque aqui já mostra que alguns vigiando pode estar já matutando perante a noite, né? Sobre essa questão. De repente você tá ali pensando, passa uma criancinha e diga algo. Mas aqui diz que aguarde notícias, comunicados. Para alguns virginianos pode ser exatamente um processo de algo, de um rompimento acontecendo, que aí vocês vão tomar esse posicionamento. Mas a questão do momento é vocês aguardarem. Como está nesse processo de vocês se sentirem incerto, dividido, no encruzilhada, o tarot está dizendo assim, ó, vai chegar um momento de alguma comunicação para vocês. Para alguns, pode ser até um momento de comunicação de que de algo foi, um laço foi quebrado, alguma coisa foi destruturada, rompida, talvez desmoronou, tá? Aí vocês aguardam para ficar mais tranquilos. E para alguns, exatamente, é como se essa questão do dinheiro, valor financeiro, agora dinheiro, valor espécie, tá? É como se dependesse também essa questão do dinheiro, do valor. Então fica nesse processo, imaginando, né? Ah, talvez eu precise tal quantidade para me sentir equilibrado, para me sentir mais confortável para tomar uma decisão. Que é isso? Se pendurando. Cara, tarô faz, começa, quando vai sendo as cartas, parece que vai começando a se encaixar. Tá. Lembra como falei do processo que vocês podem estar exatamente em conflito interno, você com você mesmo, tá tentando, né, tentando se descobrir, tentando procurar exatamente um caminho, tentando se entender, às vezes tentando se encontrar. E a carta que veio ali disse, antes dessa, diz exatamente o que? Aguarde um momento. Lembra que eu falei que vocês podem se sentir dividido, mas é como se sentir numa encruzilhada? E para não tomar nenhuma decisão, esperar alguma coisa, tá explicado. Porque para muitos pode estar nesse processo, tá desconfortável, mas tá sacrificante, mas é um sacrifício que vai, de certa forma, trazer oportunidades para vocês, vai abrir algo,
Pagem de pentáculos. Vai abrir algo. Vai trazer uma segurança. Se é isso que vocês estão exatamente, para muitos virginianos, é exatamente essa é uma questão, né? Questão do dinheiro mesmo, uma segurança, um equilíbrio para poder tomar alguma decisão, atitude, né? Ou seguir a vida. Que para alguns é seguir a vida, talvez em outro lugar, tá, Virgem? Então, essa carta dizendo que tá de cabeça para baixo, né? Então, às vezes, algumas ideias, até porque para alguns já tiraram o sono, perturbaram no sono, cabecinha lá 1000 por hora, não conseguia dormir. Então, aqui mostra que talvez as suas ideias, vocês vão perceber que alguma coisa você não estava vendo direito. Estava vendo de outro ângulo, entendeu? Ao invés de estar vendo assim, você estava vendo assim, tá? E vocês vão perceber. E essa situação é como se você estivesse amadurecendo suas ideias, suas percepções para algo. Então, exatamente por isso que agora entendeu que a questão momento é vocês não segurarem um pouco. Lembra? Uma notícia, uma comunicação, algo sendo desconstruído. Exatamente, vocês vão, vai ser o que vai ser manifestado, vocês vão perceber, tá? Exatamente qual é o ponto da questão que está trazendo essa sensação de sacrifício, essa sensação talvez de incômodo. Para alguns pode ficar até mais forte, que é para ser visto, mas que não vai ser em vão, tá? Para alguns pode ser essa questão dessa oportunidade de começar algo, seja aqui ou seja em outro local. É como se você tivesse uma visão, sua visão visionária. Estou vendo lá na frente, estou vendo grande, estou vendo longe. E a energia aqui diz que exatamente vocês estão com esse potencial mesmo, tá? E vocês aproveitem essa energia. Então, nesse arcano aqui, caindo na jogada para vocês, é, abriu exatamente com isso. Muito desconfortável, descontente, meio parado, sabe? Que eu falei até corpo presente, o espírito só Deus sabe. Talvez de cabeça para baixo, vendo algumas situações, tá? Mas vocês vão perceber. Para muitos vão até perceber assim, puxa, era isso. Olha como eu estava com a cabeça virada. Já estava machucando meu pé, estava empendurado aqui, desconfortante e não percebia. Interessante que exatamente vem a questão também aqui desse páginas. É exatamente de algo palpável mesmo. Elemento terra que trazer a base para vocês. Mais uma caixinha. Cavaleiro de Copas. E 8 de paus. Conselhos. Então, agora, virginianos, interessante ver gêmeos. Nem sei se eu falei gêmeos durante esse vídeo, tá? Mas parece que
para vocês pode ter algo exatamente, alguma questão com... Quando eu falo questão, não é briga, pode estar envolvendo exatamente uma pessoa de Gêmeos ou do elemento ar com vocês, tá? Se é alguém aparecendo, talvez seja alguém de Gêmeos. Por mais que esse cavaleiro aqui seja cavaleiro de copas. Mas exatamente a questão é fazer o movimento. Sabe? Vocês estão numa trajetória. E essa trajetória é vocês caminhar, fazer esse movimento. Mas esse movimento, lembra, vocês reencontrando exatamente a emoção. Sabe? Aquilo que vai mexer com as suas emoções para fazer exatamente esta caminhada. Então, por isso exatamente que aqui veio, espera algum momento, espera alguma coisa acontecer, a notícia chegar, tá? Porque é como se as emoções estivessem aqui paradas, mas ao mesmo tempo tem uma copa aqui, mas não está fazendo essa pessoa se movimentar. Porque está numa posição exatamente que as coisas estão meio investidas, mas ainda não conseguiu ainda compreender um processo. E as coisas irão acontecer, tá? E pode ser exatamente que alguém chegue trazendo exatamente algo para vocês. Lembra que apareceu também na jogada, de repente, uma notícia, uma comunicação, que vai exatamente dar aquela virada, vocês perceber, agora é hora, tá? Então existe isso, mas caminhar confiante naquilo que você sente, tá? Naquilo que faz você vibrar. Que isso é um trajeto, é só uma trajetória. Tem algo mais. 8. É como se vocês vão começar a perceber que a vida vai estar fluindo, os círculos se renovando, as oportunidades acontecendo. Aqui vem muito nessa conotação de valores em espécie, né? Dinheiro, algo palpável, e também vem muito a questão de valores, se valorizar. Então, para quem é os virginianos que estão exatamente essa leitura fazendo sentido na questão de estou solteiro, não aparece ninguém, tá? Para vocês que estão nesse sentido, aqui diz assim, calma, tá? Talvez você precisa perceber alguma coisa, não tomar nenhuma decisão, porque tem exatamente essa alguém para chegar para você, te ofertando algo. E vai fazer essa virada de situação na sua vida, tá certo? Então, virginianos, vocês caminhando, mas lembra, é só uma trajetória. Ainda vai ter mais coisas para vocês. E aproveite essa energia de autovalorização. Essa energia que vocês conseguem, para muitos, se valorizar sim, e até valores mesmos financeiros, que vocês se dedicaram. E, como diz, cada um planta e colhe. E agora é o momento exatamente de vocês começarem a colher os seus valores. Tá certo? Leitura meu. Ora vai para um lado meio espiritual da coisa, ora vai para um lado meio material da coisa. E no finalzinho vai para um lado mais emocional. Leitura coletiva é assim mesmo, tá bom? Então, Virginiana, essa é a mensagem que temos para você. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito. E até a próxima leitura. Tchau, tchau e boa sorte.